Olá, eu sou Argo Sanz e você está no canal Astronomia Básica, informação sem complicação. Hoje vamos fazer uma homenagem aos astrônomos da antiguidade, apenas alguns que deram início a esta ciência tão maravilhosa. Aristarco de Samos viveu entre 310 e 230 a.C. Astrônomo e matemático grego, foi o primeiro cientista a propor que a Terra girava em torno do Sol, sistema heliocêntrico. Ele também suspeitava que as estrelas eram corpos como o Sol, porém mais distantes da Terra. Na única obra conhecida de Aristarco, sobre o tamanho e distâncias entre o Sol e a Terra, ele calculou o tamanho dos corpos em relação à Terra. E apesar de subestimar o tamanho do Sol, seus procedimentos para o cálculo estavam corretos. Eratóstenes viveu entre 276 e 194 a.C. Eratóstenes foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga, conhecido por calcular a circunferência da Terra. Ele escreveu obras sobre diversos assuntos e disciplinas. Eratóstenes é conhecido como fundador da disciplina de geografia. Escreveu uma obra chamada Astronomia ou Catasterismo. Eratóstenes foi um dos primeiros a calcular a circunferência da Terra. Um dos experimentos históricos mais conhecidos é o da medição do raio da Terra, feito por Eratóstenes por volta de 240 a.C. Em um manuscrito da Biblioteca de Alexandria, tomou conhecimento de que no solstício de verão, na cidade de Siena, atual Assuã, ao meio-dia, o Sol ficava quase exatamente no zênite, de modo que podia ser observado no fundo de um poço. Porém, em Alexandria, na mesma data e mesma hora, isso não era possível, pois o Sol não fica suficientemente perto do zênite. Então percebeu que se ele pudesse determinar esse ângulo e soubesse a distância entre as cidades, poderia determinar o tamanho da Terra. Com isso, tornou-se possível saber que a circunferência da Terra, medida por Eratóstenes, convertida no sistema métrico moderno, corresponderia a cerca de 39.700 km, muito semelhante ao valor correto, 40.008 km. Hiparco viveu entre os anos de 190 a 120 a.C. Hiparco é considerado o fundador da astronomia científica e trouxe, através dos conhecimentos babilônicos, a definição dos paralelos e meridianos do globo terrestre. Algumas contribuições de Hiparco para a astronomia foram: duração do dia e do ano, grandeza e brilho aparente das estrelas. Criou o primeiro astrolábio, instrumento usado para medir a distância angular de qualquer astro em relação ao horizonte. Hiparco também deduziu o valor correto de 8/3 para a razão entre o tamanho da sombra da Terra e o tamanho da Lua, e também que a Lua estava a 59 vezes o raio da Terra de distância. O valor correto é 60. Ele determinou a duração do ano com uma margem de erro de 6 minutos. De acordo com historiadores, Hiparco
dedicou-se ao estudo da Lua e elaborou a previsão dos eclipses futuros por 600 anos, descoberta da precessão dos equinócios. Está gostando desse vídeo? Então nos ajude. Inscreva-se no canal, dê um like para o YouTube saber disso. Compartilhe o vídeo com os amigos. Obrigado. Nicolau Copérnico viveu entre 1473 e 1543. Copérnico foi astrônomo e matemático polonês, e é dele a teoria do heliocentrismo, que coloca o Sol no centro do universo. Esta teoria foi publicada em uma obra no ano de sua morte. Estes estudos foram melhorados e aprimorados por Tycho Brahe e depois por Johannes Kepler. As principais partes da teoria de Copérnico são: os movimentos dos astros são uniformes, eternos, circulares ou uma composição de vários círculos. O centro do universo é perto do Sol. Perto do Sol, em ordem, estão Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. A Terra tem 3 movimentos: rotação diária, volta anual e inclinação anual de seu eixo. O movimento retrógrado dos planetas é explicado pelo movimento da Terra. A distância da Terra ao Sol é pequena se comparada à distância às estrelas. Tycho Brahe viveu entre 1546 e 1601. Tycho Brahe foi astrônomo, poeta, astrólogo, alquimista e escritor. Tycho Brahe foi um astrônomo observacional da era anterior à invenção do telescópio, e as suas observações da posição das estrelas e dos planetas alcançaram uma precisão sem paralelo para a época. Os registros que fez sobre o movimento de Marte deram fundamento às leis de Kepler sobre o movimento dos planetas. Sua primeira observação astronômica foi uma conjunção entre Júpiter e Saturno, e em 1572 descobre uma nova estrela, abalando a fé na doutrina cristã aristotélica sobre a perfeição da imutabilidade da esfera celeste. Responsável pela construção de Uranienborg, o primeiro grande observatório da Europa cristã. Galileu Galilei viveu entre 1564 e 1642. Sem dúvida, um dos maiores nomes conhecidos quando se fala em astronomia, tanto que já fiz um vídeo somente de sua vida e obra, vídeo 38 deste canal. Galileu foi astrônomo, físico, engenheiro, considerado como o pai da astronomia observacional. Suas contribuições à astronomia observacional incluem a confirmação visual das fases de Vênus, a observação dos 4 maiores satélites de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes e Calisto, que são chamados hoje de luas galileanas, a observação dos anéis de Saturno e a análise das manchas solares. Baseado apenas em descrições incertas do primeiro telescópio prático que Hans Lippershey tentou patentear na Holanda em 1608, Galileu, no ano seguinte, fez um telescópio com ampliação de cerca de 3 vezes. Por defender o heliocentrismo,
Galileu Galilei foi levado à Inquisição da Igreja Católica em fevereiro de 1633. Johannes Kepler viveu entre 1571 e 1630. Kepler foi astrônomo, astrólogo e matemático alemão. Ele é conhecido por ter formulado as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, denominadas leis de Kepler. No campo da ótica, inventou uma versão melhorada do telescópio refrator e ajudou a legitimar as descobertas telescópicas de seu contemporâneo Galileu Galilei. Quando criança, Kepler foi apresentado à astronomia e manteve a dedicação a ela por toda a sua vida. Quando criança, observou um grande cometa, um eclipse lunar, os quais deixou registrado. Em 1604, Kepler estudou o aparecimento de uma estrela nova, o qual hoje sabemos que se trata de uma explosão de uma supernova, conhecida como supernova 1604 ou supernova de Kepler. Cada um desses astrônomos antigos trouxe um pouco de sua genialidade para que hoje tivéssemos esta ciência maravilhosa, considerada por muitos um olhar ao passado, a astronomia. Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais informação sem complicação. E não se esqueça, olhe sempre para o céu. Abração!